meninos, a gente vai falar da cálculo da quantidade de calor. A gente vai ter essas três fórmulas, na verdade, essas duas é junção para formar essa, ó. Que é a quantidade de calor, tá? M é massa, C é calor específico e ΔT é variação de temperatura, tá? E o Czão é capacidade térmica, porque a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, quando eu pego a capacidade térmica e substituo aqui, eu chego nessa aqui. Ou seja, se ele te der massa, calor específico e variação de temperatura, eu posso jogar aqui. Se ele me der capacidade térmica e variação de temperatura, eu jogo aqui. Então, vai depender do que ele me der, tá? Por exemplo, ó, qual a capacidade térmica? Então, ele quer a capacidade térmica, ele quer o C. Qual a capacidade térmica de um corpo? De massa, 200 gramas, ele quer o C. E calor específico, ele me deu o Czinho, ó. 0,23 caus por gramas de graus Celsius. Calor específico não é a massa, capacidade térmica não é a massa vezes calor específico. Então, a capacidade térmica vai ser a massa, que é 200, vezes o calor específico, que é 0,23. Então, minha capacidade térmica vai dar 46 cal por graus Celsius, que é a unidade medida, tá? Ó, que quantidade de calor, aqui ele na letra número 2, ele quer a quantidade de calor. Quantidade de calor é o quê? Que deve ser fornecida 500 gramas de água, é a massa, 500 gramas. Para que sua temperatura passe de 30 para 50, então a variação de temperatura vai ser a final menos a inicial, não é? A final é 50, a inicial é 30, então vai dar 20. E o calor específico da água é 1 cal por gramas de graus Celsius. Então, ele quer o quê? Ele me deu o M, o Czinho e o ΔT. Então, ele quer o quê? Ele me deu o M, o Czinho e o ΔT. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor, então, vai ser a massa, que é 500, vezes o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que é 20. Então, eu tenho aqui, ó, 500 vezes 1, 500 vezes 20, 10.000 calorias, tá? Ah, professora, pode deixar em cal? Pode, quem quiser transformar em quilocal pode, mas pode deixar em cal, não tem problema não, tá? De calorias, que é a quantidade, tá? De calor. Um corpo de massa 300 gramas, ó, tá? A massa do corpo é 300 gramas. Recebeu 6.000 calorias, quantidade de calor, 6.000 calorias. Sua temperatura variou de 100 graus Celsius. Então, ó, variação de temperatura aqui já é 100 graus Celsius. Aqui ele já não me deu nem a temperatura inicial e final, já me deu a variação. Sem mudança de estado. Na letra A, ele quer o calor específico, ó. Quantidade de calor não é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor eu tenho, que é 6.000. A massa é 300, calor específico é o que eu quero saber e a variação de temperatura é 100. Então, que eu vou ter, ó, 300 vezes 100, vai dar 30.000. Ele tá multiplicando, passa dividindo. Então, o calor específico vai ser 0,2 cal por gramas de graus Celsius. E ele quer a capacidade térmica. Capacidade térmica é o C, que é a massa vezes o calor específico. A massa é 300. O calor específico eu achei que é 0,2, não é? Então, a capacidade térmica, ó, 300 vezes 0,2 dá 60. 60 caus por gramas de graus Celsius. Tá? Esses são os exemplos da parte que vocês copiaram aí agora. Tá? Copie eles no caderno e mandar foto dos exemplos para mim, por favor. Próxima aula a gente faz alguns exercícios. Beijos, tchau.